O ônibus que levava os alunos para casa após a escola fez seu percurso habitual, mas neste dia, algo deu errado. Olivia H., de 9 anos, sempre pontual, não apareceu na parada localizada a apenas algumas centenas de metros de sua casa. Quando o ônibus parou na beira da estrada e as portas se abriram, seu lugar já estava vazio. A investigação policial estabeleceu que Olivia não tinha telefone celular consigo e a câmera de vigilância interna do ônibus, que poderia ter dado respostas às questões surgidas, estava ausente. A primeira circunstância importante foi registrada pelo sensor GPS do ônibus, que por razão inexplicável registrou uma parada não planejada com duração de exatos 12 segundos, aproximadamente a 700 metros da velha fazenda abandonada Twin Pines. Os investigadores que chegaram ao local descobriram apenas um detalhe que se destacava na paisagem. Um fio rosa brilhante, supostamente de roupa, tingido com corante natural cacarique. O fio foi cuidadosamente catalogado na base de evidências. No entanto, o fio não respondia à pergunta principal. A própria Olivia havia estado ali, ou isso era apenas uma coincidência? E por que o ônibus parou exatamente ali, em um lugar tão deserto? O primeiro a chamar a atenção minuciosa da polícia foi o motorista do ônibus, JT. Seu status foi designado pela investigação como sob suspeita, mas formalmente nada concreto podia ser apresentado contra ele. Jay havia trabalhado na rota por mais de 3 anos, reputação limpa, sem reclamações ou quaisquer violações registradas anteriormente. Paralelamente, surgiu outra figura que apareceu nas câmeras da loja local, uma van branca com a inscrição Vet Supply. Ela se movia aproximadamente no mesmo horário na direção oposta, afastando-se do local da parada temporária do ônibus. O motorista ou passageiros da van ainda não puderam ser identificados. Seu status para a investigação foi designado como nas sombras. A polícia rapidamente verificou o tacógrafo do ônibus, tentando estabelecer se o motorista havia saído durante aqueles estranhos 12 segundos. De acordo com os dados oficiais do tacógrafo, as portas do ônibus se abriram, mas o motorista não deixou seu lugar. Assim, a participação direta do motorista no desaparecimento de Olivia tornava-se extremamente improvável. A situação se complicou drasticamente no terceiro dia, quando toda a região foi atingida por uma forte chuva. As chuvas continuaram por quase um dia inteiro e destruíram completamente quaisquer possíveis pistas que poderiam ter levado à solução do desaparecimento de Olivia. Tudo que poderia ter sido evidência importante, pegadas, marcas de pneus, até mesmo possíveis impressões digitais em objetos ao redor, foi lavado pela água em direção ao rio Waipa. Isso forçou a polícia a direcionar a atenção para a versão mais óbvia, mas ao mesmo tempo mais trágica dos eventos. Um acidente, especificamente afogamento. A equipe de mergulhadores começou a examinar o leito do rio em uma seção de vários quilômetros rio abaixo daquele mesmo local onde o ônibus parou por 12 segundos. O foco da investigação se deslocou rapidamente da área próxima à parada de ônibus e da fazenda abandonada Twin Pines para as buscas ao longo do rio. Era para lá que agora se dirigiam todos os recursos e atenção da investigação. O álibi do motorista do ônibus JT, que parecia indiscutível, perdeu repentinamente sua solidez quando surgiram informações de seu ex-empregador. No arquivo pessoal de JT, havia penalidades disciplinares relacionadas precisamente a paradas não autorizadas no passado. Esses fatos colocavam em dúvida suas declarações de que não havia deixado o assento do motorista durante a misteriosa parada de 12 segundos. Uma semana após a investigação, os operadores da rota de ônibus forneceram à polícia registros detalhados do movimento do ônibus. De acordo com o relatório oficial, a máquina parou completamente às 15h42, exatamente por 12 segundos. A velocidade foi registrada em 0 km/h, e as portas se abriram e fecharam novamente durante esse intervalo com precisão de segundos. Isso confirmava as palavras do motorista apenas parcialmente. No entanto, o principal permanecia obscuro. J.T. poderia ter deixado a cabine despercebido? Paralelamente, os investigadores interrogaram todos os passageiros do ônibus, tentando reconstruir o quadro mais preciso possível daqueles segundos. 2 estudantes, de 11 e 12 anos,
relataram independentemente detalhes quase idênticos. Ambos afirmaram que durante a parada viram pela janela alguém de rosa brilhante dar um passo atrás da porta do motorista do ônibus. Nenhum deles conseguiu ver completamente o rosto ou a figura, mas a coincidência nos depoimentos fez a polícia pensar. O fio rosa encontrado no chão tinha relação direta precisamente com essa figura. Investigando os depoimentos contraditórios, a polícia decidiu recorrer novamente ao tacógrafo do ônibus, estudando-o ainda mais detalhadamente. O especialista técnico explicou. O dispositivo registrava a velocidade do movimento, o pressionamento dos pedais, a abertura das portas, mas absolutamente nada dizia sobre os movimentos do motorista no espaço da cabine. Isso significava que, embora o tacógrafo confirmasse a imobilidade do ônibus e a ausência de pressionamento do pedal do acelerador, o motorista nesses 12 segundos bem poderia ter desafivelado o cinto de segurança, se levantado ou se virado. Na verdade, o motorista estava na zona cega dos sensores. Assim, a confiança inicial em sua inocência foi novamente substituída por dúvida. O investigador responsável pela parte operacional da investigação decidiu solicitar a ordem no NZTA 2000-8036-ZES-214 para a escuta telefônica de JT e verificação de seus registros nos últimos dias antes do desaparecimento de Olivia. A solicitação foi aprovada pelo tribunal com base no artigo sobre suspeita de sequestro de menor. Os criminalistas rastrearam cuidadosamente cada palavra, cada chamada e mensagem de texto feita ou recebida pelo motorista nos dias que antecederam o desaparecimento. E embora inicialmente se esperasse que a escuta fornecesse novas pistas, tudo o que se conseguiu obter foram conversas de JT com sua esposa e chamadas domésticas. Nenhum contato suspeito ou mensagem estranha foi identificada. Tudo caminhava para que o motorista pudesse novamente evitar suspeitas, mas restava uma verificação-chave: a comunicação por rádio com o despachante do serviço de ônibus. Às 23h40 do mesmo dia, especialistas do Departamento de Radiologia receberam os primeiros resultados da análise da gravação das comunicações do motorista com o serviço de despacho. E esses dados trouxeram ainda mais confusão. As gravações dos audiologistas confirmaram inequivocamente que exatamente no momento da parada, quando as portas do ônibus estavam abertas por aqueles misteriosos 12 segundos, JT realmente estava falando com o despachante por comunicação via rádio. Os registros de voz foram verificados novamente. Não podia haver erro. No momento em que, de acordo com os depoimentos dos estudantes, uma certa pessoa de rosa deu um passo atrás da porta do ônibus, Jay estava em comunicação. Sua voz soava confiante e calma, sem sinais de tensão ou pressa, como se ele nem notasse o que estava acontecendo ao redor. Esta gravação fortaleceu muito o álibi de JT, afastando as suspeitas da investigação dele. Mas a investigação exigia continuação, pois a misteriosa figura de rosa ainda não havia sido identificada. Os investigadores, percebendo que a versão do envolvimento do motorista havia se tornado novamente menos provável, decidiram mudar o foco. O foco da investigação se deslocou para o ambiente de Olivia, pois em tais casos, a verificação de parentes e pessoas próximas não era apenas obrigatória, mas absolutamente necessária. Enquanto a atenção da polícia gradualmente se afastava da figura do motorista do ônibus, ela naturalmente se voltou para o ambiente mais próximo de Olivia. A mãe da desaparecida, Emma H., de repente se encontrou no centro de uma nova fase da investigação depois que uma fotografia incomum foi descoberta em seu Instagram. Na imagem, datada de 2017, estava apresentado um suéter único feito à mão com padrão tradicional Kowhai-wai, idêntico na cor ao fio encontrado na parada. A investigação suspeitou: poderia a família ter intencionalmente exagerado os problemas financeiros para esconder uma possível fuga de Olivia de casa? Para esclarecer esta versão, a polícia solicitou e estudou os relatórios bancários da família dos últimos 3 anos. Descobriu-se que a família realmente enfrentava dificuldades. Os pagamentos da hipoteca chegavam irregularmente e dívidas surgiam quase mensalmente. À primeira vista, a situação parecia compreensível. Problemas financeiros poderiam ter sido a causa de conflito familiar, mas o caso se complicou com depoimentos do círculo mais próximo. No centro do novo episódio da investigação estava o irmão de Emma H., tio de Olivia, Simon G.,
Status: testemunha. Ele informou a polícia sobre disputas frequentes e tensas entre Emma e seu marido sobre educação e controle de Olivia. Segundo ele, a atmosfera em casa era tensa. E Olivia, de 9 anos, estava sob rigorosa supervisão parental. Isso permitiu à polícia supor que Olivia poderia ter tentado deixar a casa por conta própria para se mudar para algum dos parentes. Verificando a versão sobre uma possível saída voluntária de Olivia, os investigadores conduziram uma pesquisa com os vizinhos. Seus depoimentos inesperadamente contradiziam a versão do conflito familiar. Todos os interrogados confirmaram. Na manhã daquele dia, Olivia parecia alegre e não mostrava sinais de tensão ou ansiedade. Ninguém notou nada incomum nem no comportamento da própria Olivia, nem em seu relacionamento com a mãe. Os vizinhos notaram especialmente que Olivia sempre se comunicava amigavelmente com as pessoas ao redor e claramente era apegada à mãe. Assim, os investigadores se depararam com quadros diametralmente opostos descritos pelos membros da família e vizinhos. O conflito dentro de casa era tão profundo a ponto de levar a uma fuga? Ou isso era apenas exagero dos parentes? Apesar dos depoimentos dos vizinhos, a polícia decidiu verificar cuidadosamente a possibilidade de Olivia ter se dirigido independentemente à sua parente que vivia em Huntley, aproximadamente 50 quilômetros de sua casa. Os investigadores verificaram todas as empresas de ônibus da região, estudando cuidadosamente listas de passageiros e bilhetes vendidos para o período de 7 de junho e os 2 dias seguintes. No entanto, nenhum bilhete em nome de Olivia H. foi comprado. Adicionalmente, foram interrogados motoristas de ônibus e funcionários de postos de gasolina ao longo da rota. Ninguém viu uma passageira de 9 anos viajando sem adultos. Assim, a versão sobre saída voluntária para parentes foi oficialmente excluída. A situação mudou definitivamente quando, quase 2 anos após o desaparecimento, chegaram os resultados da perícia forense do fio encontrado no local da parada do ônibus. No laboratório, confirmaram que o fio descoberto pelos criminalistas em junho de 2018 foi tingido com o mesmo pigmento vegetal cacarique que o suéter único mostrado na foto antiga do Instagram de Emma H. Assim, a versão sobre coincidência casual e a existência de roupas similares de alguém ruiu completamente. Os especialistas chegaram à conclusão inequívoca. O fio pertencia precisamente ao suéter que Olivia havia usado anteriormente. Agora a investigação precisava entender por que o suéter estava precisamente naquele local, próximo à velha fazenda abandonada localizada ao longo da estrada SH-39. Este detalhe definitivamente levava a investigação para além do círculo familiar e forçava os investigadores a retornar diretamente ao local do desaparecimento. A polícia novamente transferiu o foco de atenção para a estrada SH-39. Era precisamente esta área que agora precisava ser estudada o mais detalhadamente possível. Eram necessárias medidas de busca expandidas em toda a extensão da estrada, o que poderia levar a novas evidências e testemunhos. A investigação teve uma reviravolta completamente inesperada graças à atualização dos mapas do Google Street View. A empresa publicou panoramas frescos da estrada SH-39 e em uma das imagens junto à caixa de correio com o número 452 Old Purhinui RD foi capturada uma figura em moletom rosa brilhante. Pela primeira vez em muito tempo, a polícia teve uma esperança séria, pois esta imagem poderia ser a chave para resolver o mistério do desaparecimento de Olivia. Especialistas estudaram cuidadosamente o único quadro disponível, comparando-o com fotografias familiares fornecidas anteriormente do Instagram de Emma H. Especialistas do departamento criminalístico chegaram à conclusão: altura, cor do cabelo e especialmente o padrão único do suéter coincidiam completamente com o que a desaparecida Olivia usava. O local da filmagem estava a 30 quilômetros do ponto da parada inicial do ônibus, o que confirmava a teoria sobre o deslocamento de Olivia com a ajuda de algum transporte. Os investigadores entendiam que o Google Street View atualiza imagens uma vez a cada poucos anos, o que significa que a foto era relativamente recente e poderia ser um verdadeiro avanço. Apesar da clareza das coincidências, parte dos especialistas expressou dúvidas sobre a autenticidade da imagem. Surgiu a questão:
alguém poderia ter falsificado a imagem esférica do Street View com o objetivo de enganar a investigação. Após solicitação oficial ao Google, a empresa forneceu à polícia arquivos de log não processados do scanner LiDAR, que excluíam a possibilidade de falsificação. A data e hora da filmagem foram confirmadas oficialmente. Especialistas técnicos se convenceram definitivamente da autenticidade da imagem, eliminando todas as dúvidas sobre o fato de que o quadro era real e não havia sido submetido a quaisquer manipulações. A notícia sobre a fotografia se espalhou rapidamente entre os moradores locais, e logo um homem idoso se dirigiu à delegacia, alegando que a menina na foto era sua própria neta. O aposentado apontou a semelhança das roupas e especialmente notou o suéter rosa brilhante, supostamente tricotado por sua esposa. Os investigadores eram obrigados a verificar essas palavras, pois toda a versão sobre encontrar Olivia poderia parar nisso. No entanto, a verificação mostrou resultados completamente diferentes. Funcionários da polícia visitaram a escola Hamilton Boys and Girls, onde a neta deste aposentado estudava. De acordo com o registro de frequência, ela estava em aulas no dia e hora da filmagem, o que também confirmavam seus professores. A neta não poderia estar fisicamente em outro lugar. Assim, a versão falsa do aposentado foi completamente excluída da lista de possíveis explicações. No mesmo dia, a equipe investigativa se dirigiu imediatamente às coordenadas indicadas: 452 Old Purhinui AD. Aproximando-se da velha propriedade rural, os policiais imediatamente notaram sinais de alarme: latidos altos de vários cães de guarda e portões altos trancados. Examinando o perímetro através da cerca, os oficiais notaram uma van branca estacionada em um galpão semi-escuro com a inscrição Vet Supply. Exatamente tal veículo havia sido visto perto da parada de ônibus no dia do desaparecimento de Olivia em 2018. Não arriscando violar o procedimento, a polícia não penetrou imediatamente no território. Em vez disso, os oficiais solicitaram um mandado de busca para legalmente entrar e verificar a fazenda quanto à presença de quaisquer pistas ou da própria Olivia. A polícia foi forçada a esperar pela permissão oficial para conduzir a busca, percebendo que cada minuto de espera poderia ser decisivo. Enquanto isso, a unidade especial da polícia já havia começado a preparação para o assalto ao território da fazenda. Nas próximas horas deveria ser emitido o mandado oficial, após o qual começaria a operação final. Na madrugada de 1º de outubro de 2020, a unidade especial da polícia, tendo recebido o mandado oficial de busca, iniciou o assalto à fazenda em 452 Old Purhinui Ardid. Os oficiais entraram cuidadosamente no território, preparando-se para possíveis surpresas. Já na aproximação, eles enfrentaram resistência furiosa de 4 cães de guarda. Para superar com segurança este obstáculo, os policiais foram forçados a usar dispositivos de choque elétrico, evitando o uso excessivo de força. Chegando ao galpão onde estava aquela mesma van, Vet Supply, a polícia rapidamente confirmou sua conexão com o desaparecimento de Olivia. A inspeção interna do local deu uma resposta inequívoca. Foi precisamente aqui que Olivia H. esteve nos últimos anos. Os investigadores registraram circunstâncias que não deixavam dúvidas sobre as intenções dos proprietários da fazenda. O local estava equipado como uma pequena sala de aula para ensino domiciliar à distância e janelas e portas equipadas com fechaduras adicionais. O estudo dos documentos encontrados permitiu estabelecer rapidamente as identidades dos sequestradores. Revelaram-se ser um casal local de fazendeiros sem filhos. Joanne M., principal suspeita, logo presa no local, e seu marido Callum M., também preso mais tarde no mesmo dia. Agora, quando toda a cadeia de eventos foi reconstruída, a polícia finalmente pôde revelar completamente os detalhes deste caso. O suéter, que figurou em todas as etapas-chave da investigação, revelou-se ser a evidência decisiva. Dados laboratoriais confirmaram que o fio encontrado na estrada no dia do desaparecimento coincidia com o suéter único feito à mão, mostrado na fotografia no Instagram da mãe de Olivia. Foi precisamente este mesmo suéter que estava na fotografia tirada pelo carro do Google Street View na fazenda. A parada de 12 segundos do ônibus, anteriormente misteriosa, também foi explicada.
Foi precisamente Callum que discretamente entrou no ônibus pelas portas traseiras, escondendo-se da vista do motorista graças às peculiaridades da construção e visão limitada da cabine. O motorista realmente não podia ver quem entrou no ônibus. Então, Callum discretamente levou Olivia, rapidamente colocando-a na van branca, disfarçada como transporte para produtos veterinários e animais. Foi precisamente isso que permitiu ao casal deixar o local do crime sem obstáculos, sem despertar suspeitas nem da polícia, nem das testemunhas. A subsequente encomenda de kits de ensino à distância para crianças da idade correspondente no período de 2019 a 2020 confirmou definitivamente que os sequestradores planejavam manter Olivia por um longo tempo. Estes kits se tornaram evidência clara de que seu desaparecimento foi intencional e cuidadosamente planejado. A inspeção criminalística realizada confirmou barreiras físicas. Fechadura massiva nos portões e presença de cães agressivos era um meio confiável de contenção. No momento da prisão, Joan tentou oferecer resistência desesperada. Ela se trancou no local junto com Olivia, tentando barricar a porta com móveis e ameaçando usar força em caso de assalto. Os policiais tiveram que intervir cuidadosa e operativamente, evitando o uso de força bruta. Após uma breve luta e aplicação cuidadosa de meios especiais, Joan foi neutralizada e detida. Olivia não sofreu dano físico e foi imediatamente entregue aos médicos e psicólogos para assistência. Callum foi detido sem resistência fora do território da fazenda, no momento de seu retorno do território vizinho. O casal foi levado à delegacia para interrogatório adicional e medidas investigativas. O processo judicial, realizado no Tribunal Distrital de Hamilton em 27 de fevereiro de 2024, terminou com um veredito rigoroso. Joan M. foi condenada a 17 anos de prisão e seu marido e cúmplice Callum M. recebeu 12 anos de prisão. Durante a sessão judicial foi completamente revelado o motivo do sequestro. O casal por longos anos tentou sem sucesso ter filhos próprios e, desesperado, decidiu por este crime. Foi precisamente sua tragédia pessoal que os empurrou para tal passo extremo. No entanto, mesmo após o fechamento do caso, permaneceram detalhes não revelados. Em particular, a investigação não conseguiu estabelecer a identidade da pessoa que ajudou o casal a preparar documentos falsos para ensino domiciliar. O servidor do provedor de internet através do qual era realizada a correspondência e registro de documentos foi destruído em incêndio sob circunstâncias não esclarecidas. Esta parte da história ainda permanece sob sigilo. Assim, o caso alto e dramático de Olivia H., que começou como um mistério na pequena cidade de Te Awamutu e teve uma reviravolta inesperada graças a um quadro casual do Google Street View, foi oficialmente encerrado. Em 12 de janeiro de 2016, exatamente às 15 horas e 20 minutos, Jonas 10, de 7 anos, deixa de aparecer nas câmeras de vigilância da floresta. O menino retornava para casa todos os dias pelo mesmo caminho através de uma área florestal em um subúrbio tranquilo. As câmeras posicionadas ao longo da rota registravam claramente cada um de seus movimentos até certo momento. A última coisa que conseguiram registrar foi a figura de Jonas desaparecendo atrás da cerca de uma propriedade vizinha. Depois disso, o rastro desaparece completamente, como se dissolvesse no ar. Apenas algumas horas após o desaparecimento, a investigação obtém sua primeira pista séria. Câmeras do Serviço Florestal instaladas em um terreno vizinho para monitorar a vida selvagem registram um movimento incomum. Às 18 horas e 17 minutos, um homem de meia idade, conhecido pelos vizinhos como o eremita Leif, dirige-se do portão traseiro de seu quintal para uma construção auxiliar, arrastando lentamente um pequeno trenó de madeira. Sobre ele, um grande saco de aproximadamente 1 metro de comprimento e pesando cerca de 25 quilos. O saco está firmemente amarrado com uma corda. Seus contornos são imprecisos. Poderia ser qualquer coisa, desde uma caça até objetos velhos ou ferramentas. Leif constantemente para e olha atentamente ao redor, como se temesse ser notado. O trenó desaparece lentamente pelos portões abertos do celeiro. Nessa mesma noite, os vizinhos de Leif notam outra coisa.
De sua construção auxiliar vem um zumbido constante de motor a diesel, misturado com cheiro de defumação e óleo combustível. O zumbido é alto o suficiente para abafar quaisquer outros sons do celeiro. Os vizinhos há muito estão acostumados com esse ruído. Nos últimos meses, Leif frequentemente dizia que se dedicava a defumar peixe durante a noite, explicando que durante o dia estava ocupado na horta. Por isso, ninguém dá importância especial ao ruído. Paralelamente, na casa de Jonas 10, começam os interrogatórios dos familiares. O primeiro a cair sob suspeita é o padrasto do menino, Martin S. A investigação rapidamente descobre que as relações entre o homem e o menino nas últimas semanas estavam tensas. Isso é confirmado pelos vizinhos, que afirmam ter ouvido frequentemente suas discussões. No entanto, a investigação ainda não tem provas diretas. O padrasto passa por um longo interrogatório de 6 horas, mas seu depoimento é claro, embora emocionalmente contido. Martin afirma que no dia do desaparecimento de Jonas estava em seu local de trabalho, o que é confirmado por seus colegas. No entanto, a polícia ainda não o exclui do círculo de suspeitos, considerando a atmosfera familiar em casa. No primeiro dia, a investigação concentra-se principalmente na família. A polícia estuda detalhadamente todas as circunstâncias da vida do menino, interroga sua mãe e padrasto. Revistam o quarto de Jonas. Todos os detalhes dos últimos dias são examinados, mas nenhum rastro suspeito é encontrado na casa. Ao mesmo tempo, um grupo separado de criminalistas começa a prestar atenção à propriedade do vizinho Leif, mas sem um mandado oficial, ainda não pode agir ativamente. Enquanto a investigação marca passo, a atenção da imprensa concentra-se no conflito dentro da família. Martin S. recusa qualquer contato com jornalistas e começa a evitar comunicação até mesmo com os vizinhos. A atmosfera ao redor da família de Jonas aquece rapidamente. As suspeitas sobre Martin parecem óbvias e naturais. Ele mesmo se fecha na sombra e evita qualquer publicidade. Os policiais continuam a verificar ativamente o álibi de Martin. Interrogam colegas, verificam gravações de câmeras de seu local de trabalho. Com o tempo, fica claro que o padrasto realmente estava longe de casa no momento do desaparecimento de Jonas. Os colegas confirmam sua presença no local de trabalho até tarde da noite. Apesar disso, os investigadores não se apressam em remover definitivamente as suspeitas sobre ele. As relações entre o menino e o padrasto eram tensas demais para ignorar possíveis motivos. No entanto, após um dia, torna-se evidente que a fixação na versão familiar poderia ter tirado a polícia do caminho certo. A falsa pista permanece aberta por enquanto. Depois de 2 dias, no momento em que a investigação chega a um impasse, surge uma nova reviravolta. Funcionários do Serviço Florestal encontram uma segunda gravação das mesmas câmeras. Agora os investigadores têm em mãos um vídeo capaz de mudar completamente o rumo da investigação. A versão familiar começa a mostrar suas rachaduras, e no centro das atenções fica o vizinho misterioso, seu saco pesado e o zumbido noturno do motor a diesel no celeiro. Os investigadores, analisando recibos de lojas, notam uma estranheza. Por que Leif, cuja casa está conectada à rede elétrica há muito tempo, compra exatamente 50 litros de combustível diesel a cada mês? Os recibos coletados dos últimos 2 anos pintam um quadro muito claro. Leif compra estavelmente, a cada 30 dias, 50 litros de óleo diesel com uma margem de erro não superior a 2%. No total, são 24 recibos quase idênticos, que alertam a polícia por sua metodicidade. Para um eremita rural, cujo estilo de vida parece o mais simples possível e não requer cálculos tão precisos, isso desperta um interesse adicional na investigação. Os investigadores solicitam explicações ao próprio Leif. Ele explica calmamente que a compra mensal de combustível diesel não é mais do que uma rotina para manter em funcionamento um gerador antigo.
que ele usa exclusivamente para alimentar seu defumador. Leif especifica que o defumador funciona apenas durante as noites, por 6 horas cada noite. Ele afirma que é precisamente por isso que uma reserva constante de óleo diesel é necessária em tais volumes. À primeira vista, sua explicação soa razoável e não levanta suspeitas. A versão de Leif é imediatamente verificada por especialistas. Um profissional especializado em equipamentos a diesel fornece um parecer. Geradores domésticos a diesel antigos, semelhantes ao que Leif diz usar, consomem aproximadamente 0,28 litros de combustível por quilowatt de potência por hora. Com tal dispositivo funcionando 6 horas por dia, o consumo de combustível seria realmente de cerca de 50 litros por mês. A perícia confirma as palavras de Leif e, aos olhos da polícia, sua versão parece completamente credível. No entanto, os agentes decidem verificar isso mais minuciosamente. Adicionalmente, descobre-se que Leif não usa carro e faz todas as compras de combustível a pé, utilizando o mesmo pequeno trenó. A entrega de cada vasilhame de 20 litros é feita manualmente. Ele prefere o trenó, mesmo no verão, arrastando-o pela grama apesar do inconveniente. Tal consistência convence ainda mais a polícia de sua metodicidade e meticulosidade, mas à primeira vista não encontram conotações criminais nisso. A investigação temporariamente desvia sua atenção para outros detalhes. A polícia decide adiar a verificação da versão do gerador e combustível, considerando-a um hobby estranho, perfeitamente explicável de um eremita idoso. Neste momento, a investigação não vê conexão entre isso e o desaparecimento de Jonas Diz. No relatório oficial, esta linha é marcada como secundária, pouco promissora, mas permanece aberta. No entanto, este detalhe não desaparece completamente para o segundo plano. Os investigadores entendem que uma pessoa cuja vida parece tão monótona e calculada pode esconder algo mais por trás de sua aparente calma. A constância nas compras de combustível não combina com a imagem de um modesto morador do campo que passa a maior parte do tempo em solidão e silêncio. Os investigadores decidem continuar a vigilância da propriedade e registrar cuidadosamente o que acontece lá, esperando por novas pistas. Após mais uma noite, os policiais decidem medir o nível de ruído perto da propriedade de Leif quando o gerador a diesel está funcionando. Uma medição precisa do som é realizada no limite da propriedade. Os dados obtidos são estranhos: 48 a 50 decibéis. Isso corresponde a um ruído comparável ao de um ar-condicionado doméstico ou um escritório silencioso, mas claramente acima do normal para um gerador doméstico comum usado em um defumador caseiro. Esses dados fazem a polícia questionar-se pela primeira vez se Leif não estaria escondendo algo mais do que apenas um hobby noturno de defumação. A investigação muda novamente de tom, transferindo lenta e cuidadosamente a atenção para os arredores. Se o som é realmente tão distinto, deve haver testemunhas. E essas testemunhas poderão confirmar ou refutar as palavras de Leif. Em meio às buscas ativas por Jonas, surge uma nova estranheza. Por que seu padrasto, Martin S., ostensivamente evita encontros com a imprensa e não participa das buscas organizadas por voluntários? A investigação decide verificar novamente os detalhes do álibi de Martin no dia do desaparecimento de Jonas. A siderúrgica onde trabalha o padrasto fornece um extrato detalhado do sistema de controle de acesso. De acordo com esses dados, Martin S. chegou para seu turno às 13h47 e só deixou o território da fábrica às 22h16, várias horas após o desaparecimento de Jonas. Aparentemente, tudo coincide com seus depoimentos iniciais, mas surge uma séria discrepância na informação fornecida. Os investigadores encontram uma mensagem SMS enviada por Martin à sua esposa, a mãe de Jonas. O texto foi enviado exatamente às 15h20 e diz: "Voltarei mais tarde." À primeira vista, a mensagem parece inofensiva, mas levanta questões para a polícia.
Por que Martin envia tal mensagem estando em seu local de trabalho e, segundo suas próprias palavras, sem planejar deixar a fábrica antes do final de seu turno? O grupo de investigação visita novamente a usina para interrogar os colegas de Martin. Um dos trabalhadores da planta confirma que por volta das 15h30 viu Martin em seu posto de trabalho. O depoimento do funcionário é claro e seguro. Sim, ele estava em seu posto, não saiu para lugar nenhum. As palavras do colega inicialmente eliminam as dúvidas da investigação, mas a estranheza na mensagem SMS força os detetives a aprofundarem-se no estudo da rotina de trabalho da planta. Como parte de um interrogatório adicional, descobre-se que o funcionário que deu o depoimento sobre Martin estava em outra parte da planta e o viu apenas brevemente, a uma grande distância. Os investigadores perguntam-se se ele poderia ter se enganado ou visto a pessoa errada. Isso faz a polícia duvidar novamente da confiabilidade do álibi de Martin. Os agentes começam a verificar a cronometragem detalhada do dia de trabalho. Pausas técnicas, horário de almoço, quaisquer possibilidades de ausência temporária são cuidadosamente reverificadas. Como resultado da análise, revela-se um intervalo de tempo durante o qual Martin não estava à vista de colegas, aproximadamente 18 minutos desde o momento do envio do SMS. Precisamente estes 18 minutos tornam-se críticos para compreender seu papel. A versão da investigação é a seguinte: Martin poderia ter deixado discretamente seu local de trabalho, utilizado uma saída de serviço e ido brevemente para casa. A distância da siderúrgica em Ohlen até a casa onde vive a família de Jonas é de cerca de 48 quilômetros por estrada de inverno. Os investigadores supõem que o padrasto poderia ter tentado percorrer rapidamente esta distância, o que lhe permitiria estar perto da propriedade de Leif aproximadamente ao mesmo tempo em que o menino desapareceu do campo de visão das câmeras. No entanto, a teoria da investigação enfrenta dificuldades objetivas. Para verificar a plausibilidade desta versão, é realizada uma medição real do tempo necessário para a viagem entre a fábrica e a casa. O grupo de investigação realiza um trajeto experimental pela rota da siderúrgica até o local de desaparecimento de Jonas. São consideradas as condições climáticas, o tipo de estrada, o estado do pavimento e a velocidade permitida no inverno. No final, o tempo mínimo registrado para a viagem foi de 40 minutos em um sentido. Isso significa que, teoricamente, Martin não poderia de forma alguma ter completado uma viagem de ida e volta nos 18 minutos de ausência registrados em seu local de trabalho. A investigação não se apressa em fechar completamente esta versão. Em vez disso, os detetives decidem revisar a rota e encontrar maneiras alternativas de reduzir o tempo de viagem. Até então, a suspeita sobre o padrasto continua pairando no ar, embora perca sua credibilidade com cada novo fato. Em meio à investigação já em andamento, surge uma nova estranheza. A clínica veterinária local confirma documentalmente que Leif regularmente adquiria antibióticos, normalmente prescritos para coelhos, mas claramente em uma dosagem infantil. Os policiais examinam cuidadosamente o registro de prescrições veterinárias e vendas de medicamentos nos últimos 6 meses. Durante esta verificação, descobre-se um detalhe importante. A denominação nos rótulos dos frascos entregues a Leif foi corrigida manualmente. Externamente, tudo parece um medicamento veterinário típico para coelhos. Porém, a análise da marcação interna do frasco mostra uma informação completamente diferente. Suspe.PO, 250 mg por 5 ml. A dosagem, como observa o especialista farmacêutico, é absolutamente idêntica a um antibiótico infantil padrão, usado para tratar doenças infecciosas em humanos, não em animais. A investigação decide interrogar minuciosamente o veterinário e o próprio Leif a este respeito. Durante a primeira conversa, Leif mantém-se confiante e explica calmamente que adquiriu os medicamentos exclusivamente para seus coelhos. Ele afirma que os animais sofriam de coccidiose,
uma doença comum na criação doméstica de coelhos. Leif acrescenta que não via nada estranho na marcação alterada e não prestava atenção à dosagem, confiando nas recomendações do veterinário. O veterinário confirma que coccidiose é de fato uma doença comum em coelhos domésticos. No entanto, ele também observa que o antibiótico utilizado neste caso é um tanto incomum e a dosagem corresponde exatamente aos valores terapêuticos médios recomendados para humanos, especificamente cerca de 40 ml de suspensão por dia. O médico enfatiza que pessoalmente nunca dispensou tal medicamento a Leif e mal se lembra do fato da venda deste medicamento específico, apesar da existência de um registro no diário. Na tentativa de encontrar uma explicação razoável, a polícia formula temporariamente a teoria de que Leif poderia ter usado este medicamento para automedicação. Ele poderia estar sofrendo de uma doença oculta, como erosão estomacal, e sentia vergonha de consultar um médico regular devido a peculiaridades de caráter ou medo de publicidade. Esta teoria parece lógica e explica as frequentes visitas à clínica veterinária, o secretismo de Leif e sua relutância em buscar ajuda da medicina oficial. No entanto, os agentes não excluem outras explicações por enquanto. Os investigadores continuam explorando todos os matizes da documentação da clínica veterinária e o histórico de aquisição de medicamentos. A atenção da polícia é atraída pelos detalhes da manutenção do registro de prescrições, o que abre uma nova reviravolta inesperada. Um especialista em grafologia, convocado para analisar o registro de vendas de medicamentos, comunica um fato importante à investigação. Após cuidadoso estudo, fica claro que a caligrafia do registro sobre a compra de antibiótico em nome de Leif difere de outros registros no diário feitos pela mão do veterinário. De acordo com a conclusão do especialista, este registro foi adicionado significativamente após os originais, o que o torna uma clara falsificação e coloca em dúvida a versão oficial da clínica. Nesta fase da investigação, a polícia ainda não consegue determinar quem exatamente adicionou o registro e em que momento isso aconteceu. O registro falsificado indica que alguém na clínica tentou deliberadamente enganar a investigação, protegendo a si mesmo ou a Leif. O veterinário, ao contrário, insiste na total transparência de seu trabalho e está sinceramente surpreso com este fato. Os investigadores estão determinados a descobrir urgentemente quem poderia estar interessado em tal falsificação. 3 meses após o desaparecimento de Jonas, surge uma testemunha inesperada na investigação. Um vizinho caçador, que vive em frente à casa de Leif, afirma que durante as noites, apesar do zumbido do gerador a diesel, houve uma tosse seca abafada, claramente de origem humana. A polícia reage rápida e meticulosamente a esta declaração. O vizinho caçador descreve em detalhes o que conseguiu ouvir durante várias noites consecutivas. Segundo ele, através do ruído monótono do gerador em funcionamento, periodicamente se filtra uma tosse seca, não muito alta, mas claramente distinguível. O caçador, bem familiarizado com a fauna local, notou imediatamente que o timbre da tosse não se parece com nenhum animal que ele conheça. Ele não tem dúvidas de que é um som humano. Para verificar as palavras da testemunha, a investigação convoca um audiólogo independente. É realizada uma gravação de áudio do ruído e uma detalhada análise espectral. O resultado é inequívoco. O espectro de frequência do som corresponde completamente às características da tosse humana na faixa etária de 6 a 8 anos. A frequência de pico da tosse na gravação oscila entre 600 e 800 Hz, o que coincide perfeitamente com os parâmetros típicos para uma pessoa em idade escolar primária. Confrontada com estes fatos, a polícia conduz cuidadosamente uma conversa com o próprio Leif, que mantém-se confiante e explica com total calma que estes sons poderiam vir de animais em sua propriedade. Por exemplo, um furão ou um gato. Os policiais sugerem que tais sons são de fato possíveis em caso de doença em animais domésticos. No entanto, o vizinho caçador nega categoricamente a versão sobre os animais.
Ele afirma com confiança à polícia que está bem familiarizado com os sons naturais dos animais e aves locais e que este som não pertence nem a um furão, nem a um gato, nem a qualquer outro animal. O caçador, inclusive, forneceu à polícia uma gravação do som feita em seu telefone celular para confirmar suas palavras. Os especialistas adicionalmente comparam a gravação de áudio da tosse com gravações de animais disponíveis em um banco de dados especial. Como resultado desta comparação, é excluída a coincidência com amostras conhecidas. No entanto, a investigação ainda não pode passar para acusações diretas, e para o relatório oficial escolhe uma formulação neutra. A tosse poderia vir dos coelhos doentes de Leif. A versão dos coelhos doentes é oficialmente registrada pela investigação como hipótese de trabalho, mas os investigadores compreendem sua fraqueza e formalidade. A evidência da natureza humana da tosse os força a continuar procurando outras explicações mais realistas. No entanto, agora eles precisam de tempo para estabelecer a fonte do som e entender quem exatamente poderia estar no celeiro. Paralelamente, está sendo realizada uma verificação repetida do álibi do padrasto de Jonas, Martin S., que havia sido aberta anteriormente. Desta vez, juntam-se à verificação especialistas utilizando o sistema GPS via satélite de equipamentos especiais no território da siderúrgica. A verificação do registro GPS dos equipamentos especiais utilizados pela fábrica no dia do desaparecimento de Jonas confirma definitivamente que Martin S. não deixou a usina por um único minuto. Os dados dos rastreadores via satélite mostram que todas as saídas e entradas de equipamentos especiais, assim como de funcionários, eram estritamente controladas através de portões vigiados. A análise destes dados não dá a mínima chance de que Martin pudesse ter deixado a fábrica despercebido e realizado uma viagem ao local do desaparecimento de Jonas. Com base nestes dados irrefutáveis, a teoria da investigação sobre o possível envolvimento de Martin S. é oficialmente encerrada. O padrasto de Jonas é completamente excluído do círculo de suspeitos. A polícia é forçada a redirecionar toda a sua atenção de volta à propriedade de Leif e aos estranhos sons noturnos que podem esconder a chave para a solução de toda esta história. No 5º mês após o desaparecimento de Jonas, sua mãe recebe uma estranha carta sem assinatura e sem endereço de retorno. Dentro, um desenho infantil a lápis, retratando um pequeno quarto com uma grade e um teto baixo, semelhante a um cômodo subterrâneo. A polícia imediatamente apreende a carta para um exame detalhado. Os primeiros resultados surpreendem os investigadores. O papel é incomum e bastante raro. É um produto da empresa Olen Stationery, um pequeno fabricante local cujos produtos quase não são encontrados fora do distrito. Adicionalmente, nas dobras do papel são descobertas minúsculas fibras de linho. A perícia forense estabelece que as fibras de linho são completamente idênticas às fibras do saco que a câmera florestal registrou nas primeiras horas após o desaparecimento de Jonas. Os investigadores enviam o envelope e a carta para uma análise dactiloscópica. Na superfície do papel e do envelope são descobertas impressões digitais claras, mas elas não coincidem com nenhuma das conhecidas previamente pela polícia. A verificação no banco de dados de impressões não produz resultados. O vestígio pertence a uma pessoa desconhecida, que não havia anteriormente entrado no campo de visão das autoridades policiais. À investigação é incorporado um especialista em grafologia para tentar determinar a idade do autor do desenho. O especialista afirma com confiança: o desenho foi feito por uma mão característica de uma idade de aproximadamente 7 a 8 anos. Esta versão é confirmada por traços específicos, erros nas proporções e na perspectiva, típicos precisamente dessa idade. No entanto, a mãe de Jonas, após examinar cuidadosamente a imagem, expressa sérias dúvidas. Ela afirma que seu filho nunca soube desenhar em perspectiva, e o desenho lhe parece complexo demais para suas capacidades. Segundo ela, Jonas sempre desenhava de forma plana, sem qualquer profundidade ou volume, o que a faz duvidar da autoria.
A investigação verifica a versão com a possível participação de algum dos conhecidos de Jonas, por exemplo, colegas de classe. Atenção especial é dada a um colega de classe do menino, conhecido na escola por suas frequentes brincadeiras e piadas inusitadas. A polícia interroga oficialmente a família desse colega de classe e verifica seu paradeiro nos dias anteriores ao envio da carta. A verificação rapidamente mostra que o colega de classe não poderia estar envolvido no envio da carta. No momento do envio do envelope anônimo, ele estava com seus pais de férias na Suécia, o que é confirmado por bilhetes, carimbos no passaporte e depoimentos de testemunhas. Assim, a versão do brincalhão escolar é oficialmente reconhecida como insustentável, embora em Cui, a investigação ainda não esteja pronta para fechá-la completamente. A versão permanece aberta, embora improvável. Os investigadores voltam novamente à carta e tentam encontrar outras explicações para as estranhas coincidências com o caso. É incorporada uma análise de DNA para verificar o possível envolvimento de Leif, o principal suspeito no caso de Jonas. Após a realização de uma minuciosa análise de DNA, revela-se mais uma surpresa. No envelope e no desenho não há quaisquer vestígios de DNA de Leif ou de outros suspeitos conhecidos pela polícia. Os especialistas chegam a uma conclusão inequívoca. A carta foi entregue à mãe de Jonas por uma terceira pessoa, desconhecida da polícia. Ao mesmo tempo, são descobertos vestígios de um adulto no envelope, o que exclui a versão de que o remetente poderia ser uma criança. Agora, os investigadores enfrentam uma nova tarefa séria: estabelecer quem e por que poderia ter transmitido esta carta, confirmando indiretamente as terríveis conjecturas sobre o destino de Jonas e por que o remetente permanece completamente anônimo. A polícia também admite que Leif poderia ter um cúmplice, uma pessoa que decidiu dessa forma alertar ou direcionar a investigação no rumo certo, evitando contato direto e possível perseguição. A investigação é novamente forçada a ampliar o círculo de suspeitos, entendendo que o caso vai muito além de um simples sequestro por uma única pessoa. Agora, a investigação coloca-se à tarefa de descobrir quem e por que enviou à mãe uma mensagem tão incomum. Passaram-se mais de 6 anos desde o desaparecimento de Jonas, e o caso praticamente estagnou. Mas a enchente da primavera inesperadamente muda a situação. O pai de Jonas, realizando trabalhos rotineiros de limpeza de um velho tubo de drenagem, sente um ar incomumente quente saindo de uma fenda sob as fundações de um celeiro abandonado na propriedade de Leif. Imediatamente após isso, o pai reporta à polícia sobre esta estranha observação. O grupo de investigação, que já tem uma longa história de vigilância sem resultados da propriedade, prontamente realiza uma inspeção utilizando uma câmera térmica. Com uma temperatura do ar exterior em torno de mais 3 graus Celsius, a câmera térmica mostra uma mancha de temperatura estável sob o piso do celeiro. A temperatura no display do dispositivo mantém-se estavelmente em mais 18 graus Celsius, o que categoricamente não corresponde às condições normais de um solo comum ou uma estrutura não aquecida. A polícia imediatamente convoca Leif ao local e pede que ele explique o estranho calor sob seu celeiro. Ele não perde a compostura e novamente explica com confiança. A culpa seria de seu defumador, que regularmente aquece o piso de argila do celeiro até tal temperatura. No entanto, um especialista independente em termofísica rejeita categoricamente esta explicação. Segundo ele, nem mesmo o funcionamento intensivo de um defumador doméstico é capaz de manter de forma estável e uniforme tal temperatura em um solo congelado durante o inverno. Quando a polícia apresenta a Leif os resultados da imagem térmica, ele tenta explicar isso como um erro do dispositivo. Leif insiste confiantemente que o solo úmido da primavera reflete os raios infravermelhos, criando falsas manchas térmicas. No entanto, o técnico que trabalhou com a câmera térmica exclui categoricamente tal possibilidade. Ele explica que o dispositivo está calibrado e verificado,
e os resultados das medições indicam inequivocamente a presença de aquecimento artificial do espaço sob o piso. Os investigadores finalmente entendem que a versão de Leif sobre o uso doméstico do gerador para defumação deixa de ser plausível. A próxima verificação dos relatórios de compra de combustível no posto de gasolina local, assim como os dados do medidor elétrico da casa de Leif nos últimos meses, mostram uma discrepância crítica com suas palavras. De acordo com os dados oficiais do posto, as compras regulares de 50 litros de diesel continuaram até recentemente. E o consumo noturno de eletricidade na casa de Leif era mínimo. De fato, a casa não consumia energia elétrica durante as horas noturnas, o que confirma: o gerador não funcionava para fins domésticos, mas alimentava algum equipamento oculto sob a terra. A falsa versão do gerador hobby de Leif é oficialmente encerrada. A investigação entende que o gerador, o cheiro de diesel e o constante ruído noturno do celeiro eram apenas uma cobertura para algo mais sério e oculto. Agora, todas as explicações anteriores de Leif perdem definitivamente peso e sua propriedade torna-se o principal objeto da investigação criminal, passando ao status de objeto crítico. No entanto, as surpresas não acabam aí. No dia da inspeção, a polícia instala sismógrafos perto da propriedade de Leif para uma verificação adicional. Os dispositivos registram não apenas o ruído do gerador, mas também outros sons, mais estranhos e claramente estruturados. Os sismógrafos instalados na borda da propriedade registram uma série de batidas triplas repetitivas, vindas de debaixo da terra. Estas batidas têm uma estrutura evidente, lembrando o código Morse, e se repetem exatamente 5 séries. Os especialistas identificam o sinal como uma mensagem distinta, K. Zrenia, que pode ser decifrada como um sinal de socorro. Os policiais rapidamente relacionam este fato com testemunhos anteriores sobre a tosse infantil, ouvida previamente pelos vizinhos. Agora, a família de Jonas, os investigadores e até os promotores estão convencidos da necessidade de uma penetração oficial imediata no território de Leif. Com base em todas as provas coletadas, desde anomalias térmicas inexplicáveis até sons claramente humanos vindos debaixo da terra, a família de Jonas e o Ministério Público formulam um mandado judicial urgente para realizar uma busca completa na propriedade. A investigação finalmente obtém a possibilidade legal de abrir aquele misterioso espaço subterrâneo, cuja existência agora está confirmada não apenas por depoimentos de testemunhas, mas também por meios técnicos objetivos. 6 anos após o desaparecimento de Jonas, a polícia abre uma escotilha no chão do celeiro na propriedade de Leif. Embaixo descobre-se um bunker profundo, no qual Jonas é encontrado vivo, embora extremamente debilitado. Seu resgate torna-se o evento-chave da investigação. A polícia registra o local onde Jonas esteve detido todo este tempo. O espaço subterrâneo é cuidadosamente projetado. As dimensões do quarto são exatamente 3 por 4 metros. A profundidade, 2,4 metros. As paredes são revestidas com painéis de isopor que suprimem sons externos e impedem que ruídos saiam para o exterior. Em um compartimento separado do bunker, é descoberto um gerador a diesel, colocado dentro de uma capa especial de isolamento acústico. No gerador há instalado um temporizador automático. O dispositivo funcionava estritamente das 22 horas às 4 horas cada noite. Isso coincide perfeitamente com os dados sobre as compras regulares de combustível. Com tal horário, o consumo de diesel era de cerca de 50 litros mensais. O estado de Jonas é grave, mas estável. Os médicos constatam um grau extremo de desnutrição e desorientação psicológica, porém sua vida não está mais em perigo. Jonas é colocado sob vigilância médica e psicológica 24 horas por dia, e Leif é imediatamente preso. Os primeiros depoimentos de Jonas permitem à polícia reconstruir alguns detalhes de seu cativeiro. Ele diz que os sons do gerador começavam estritamente à noite e duravam prolongadamente.
e por volta do meio-dia chegava o silêncio total. A pergunta sobre como ele conseguia se orientar em um espaço confinado, os médicos explicam que após uma longa estadia em tais condições, sua audição se adaptou, e ele aprendeu a distinguir as mais mínimas vibrações das paredes e do chão, o que lhe permitia determinar a hora do dia e a aproximação de alguém ao bunker. Paralelamente, esclarece-se a origem dos antibióticos que Leif comprava anteriormente na clínica veterinária sob o pretexto de medicamentos para coelhos. Os médicos confirmam que os medicamentos eram utilizados para Jonas, que devido à umidade e à falta de luz solar desenvolvia regularmente infecções nas vias respiratórias. Assim, a falsa pista da automedicação de Leif é definitivamente removida da agenda e oficialmente encerrada pela polícia como insustentável. Adicionalmente, os investigadores voltam à carta com o desenho recebida anteriormente, que havia levantado muitas questões. Jonas confirma que aproximadamente no outono de 2021, ele realmente desenhou o quarto no qual estava detido e tentou transmitir este desenho para o exterior, jogando-o em uma abertura de ventilação. O exame da carta não havia encontrado previamente vestígios de DNA de Jonas, o que leva os investigadores a rejeitarem definitivamente a versão do colega de classe brincalhão de quem se suspeitou inicialmente. Esta linha agora também é oficialmente encerrada. No entanto, aparece uma nova circunstância. Algum adulto recolheu a carta de Jonas, colocou-a em um envelope e a entregou à família. A identidade desta pessoa é desconhecida. Os investigadores supõem que Leif poderia ter um cúmplice previamente desconhecido, que o ajudava e que possivelmente tentava secretamente alertar ou dirigir a investigação. Um interrogatório adicional de Jonas traz mais um fato importante. Ele menciona um segundo tio, que no início do cativeiro ajudava Leif a construir o bunker. Jonas lembra claramente de um homem corpulento com uma ferramenta especial, que pela descrição coincide com um cortador de concreto. O grupo de investigação procede imediatamente a uma nova e minuciosa inspeção de toda a propriedade e casa de Leif, mas tal ferramenta não foi encontrada. Os investigadores solicitam informações sobre as compras de materiais de construção nos últimos anos. Os dados confirmam a aquisição de 12 toneladas de cimento no período de 2014 a 2016. O comprimento oficialmente medido do túnel subterrâneo é de 17 metros, o que corresponde perfeitamente ao volume e prazos de compras de materiais de construção. A polícia convence-se de que tal volume de trabalho não poderia ter sido realizado por Leif sozinho. O surgimento de uma segunda pessoa nesta história torna-se o novo enigma principal da investigação. Agora os investigadores têm pela frente o trabalho de estabelecer a identidade do segundo, até agora não identificado cúmplice, mencionado pelo resgatado Jonas. O foco da investigação transfere-se completamente para a busca de pistas adicionais capazes de levar a polícia ao rastro desta pessoa, bem como para o esclarecimento do real motivo do sequestro. Quase 2 anos depois que a polícia descobriu Jonas Diz no aposento subterrâneo secreto sob o celeiro de Leif, chegou o dia do pronunciamento da sentença. A sala do Tribunal Distrital de Trondheim estava lotada. Jornalistas, moradores da aldeia, investigadores e pais de Jonas esperavam a decisão sobre um caso que havia inquietado toda a Noruega nos últimos 8 anos. O juiz enunciou clara e calmamente as conclusões da investigação, explicando em detalhes como exatamente Leif havia se preparado para o sequestro de Jonas. Ele construiu o espaço subterrâneo com antecedência, planejando cuidadosamente tudo para não levantar suspeitas entre os vizinhos e a polícia. Durante 8 anos, ele mascarou o ruído constante do funcionamento do gerador a diesel, imitando a defumação noturna de peixe. Isso permitia-lhe comprar exatamente 50 litros de diesel cada mês, o que correspondia perfeitamente ao regime noturno de funcionamento do gerador das 10 da noite às 4 da manhã. A polícia reconstruiu cada passo de Leif. As receitas falsas de antibióticos da clínica veterinária tornaram-se a prova definitiva de que os medicamentos eram destinados precisamente a Jonas,
Os especialistas em grafologia declararam sem dúvidas que os registros no diário da clínica haviam sido falsificados retrospectivamente. Leif tentou por muito tempo convencer a investigação de que comprava antibióticos para uso pessoal, mas as perícias excluíram esta versão completamente. O juiz destacou especialmente a importância das fibras de linho encontradas no desenho anônimo enviado à família de Jonas. Os especialistas confirmaram que estas fibras eram absolutamente idênticas àquelas que estavam no saco de linho registrado pela câmera florestal ainda no dia do desaparecimento de Jonas. Outra prova importante foi um cartão SD com gravações de vídeo do interior do bunker. As imagens da vida cotidiana de Jonas em cativeiro chocaram a investigação e tornaram-se uma prova irrefutável da culpa de Leif. Além disso, a investigação verificou os registros de compras de cimento para 2014 a 2016. Foi provado que Leif havia adquirido pessoalmente mais de 12 toneladas de material de construção, o que correspondia exatamente às dimensões do túnel e do espaço subterrâneo descoberto sob seu celeiro. Os especialistas confirmaram que estes trabalhos não poderiam ter sido realizados sem o envolvimento de uma segunda pessoa. Contudo, sua identidade não pôde ser estabelecida. Quando o juiz já havia começado a ler a parte final da sentença, Leif de repente caiu no chão e começou a queixar-se de dor no peito. Os oficiais de justiça e médicos reagiram instantaneamente ao incidente. No entanto, em poucos minutos, o exame médico revelou que não havia sinais de um ataque real no acusado. O processo foi rapidamente retomado e Leif foi forçado a retornar ao banco dos réus. No final, o tribunal declarou Leif culpado de sequestro e privação ilegal de liberdade de Jonas Derradies. O juiz, sem expressar emoção, anunciou a sentença: 19 anos de prisão. Imediatamente após o anúncio da decisão, Leif foi levado para fora do tribunal sob escolta. Oficialmente, a investigação encerrou todas as versões previamente levantadas. A falsa pista sobre o envolvimento do padrasto de Jonas, Martin, foi rejeitada ainda no início da investigação. Também foi definitivamente descartada a versão do brincalhão escolar que supostamente enviou o desenho à família, e a versão da automedicação de Leif com medicamentos da clínica veterinária. Os investigadores reconheceram oficialmente que todas estas versões estavam erradas e não correspondiam à realidade. No entanto, apesar das provas meticulosamente coletadas, alguns detalhes permaneceram sem solução. A identidade do segundo participante na construção do bunker, mencionado pelo próprio Jonas, não foi estabelecida. Também não se conseguiu descobrir quem exatamente enviou o desenho à família, embora fique claro que esta pessoa estava ciente dos detalhes do caso. O juiz observou que a ausência destas respostas não afeta as conclusões principais do caso e a sentença. Após a sessão, a família de Jonas fez uma declaração na qual agradeceu aos investigadores pelos longos anos de trabalho. Jonas, que àquela altura já estava quase completamente recuperado, continuava sendo observado por psicólogos, mas em geral vivia uma vida normal. Os investigadores, por sua vez, enfatizaram que a investigação havia sido uma das mais complexas das últimas décadas e foi concluída com sucesso apenas graças às tecnologias mais recentes, ao meticuloso trabalho dos criminalistas e à participação ativa dos residentes locais. No dia do pronunciamento da sentença, todos os materiais do caso foram oficialmente transferidos para o arquivo da polícia. A investigação, que durou 8 anos, foi finalmente encerrada.